Mateus capítulo 6, versículo 9. Jesus está ensinando os discípulos a orar. E Jesus fala aquilo que nós acabamos de cantar. Ele diz: quando vocês forem orar, vocês irão orar desta forma: Pai nosso, que estás no céu. Repete comigo: Pai nosso, que estás no céu. Repete de novo: Pai nosso, que estás no céu. Será que Jesus, quando foi elaborar essa oração, que é um modelo de oração, ele escolheu qualquer palavra, ou será que ele, inspirado pelo céu, queria nos revelar algo profundo? As palavras de Jesus, elas eram todas intencionais. Nada que Jesus disse foi por acaso. O povo de Israel, quando orava, geralmente dizia: ó grande Deus Jeová, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O povo orava ao Deus dos seus antepassados. Ó grande Deus do universo, Criador do céu e da terra. E havia várias orações. Mas quando Jesus nos ensina a orar, Ele nos leva para um nível mais profundo. E Ele diz que nós devemos orar ao nosso Pai. Quando Ele fala da oração, Ele diz: fecha a porta do teu quarto. Não ore preocupado que os outros te ouçam, mas ore com a porta fechada. Vá para um recinto, vá para um lugar, porque não importa se tem alguém te ouvindo, o teu Pai que te vê em secreto te recompensa. E Ele vai falar do Pai. E será que é por acaso que Jesus escolheu o termo Pai para representar Deus em nossas orações? Será que é por acaso que Jesus escolheu chamar Deus de Pai e nos ensinar a chamá-lo de Pai? Com certeza não. Com certeza não é por acaso. Eu quero ler com você 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Aqui nós temos um fundamento de algumas coisas para nós entendermos a palavra dessa noite, algumas ferramentas. 1 Coríntios 13, 12, diz assim: porque agora vemos como num espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é incompleto, depois eu conhecerei como também sou conhecido. Olha só o que o apóstolo está falando. Ele está falando sobre conhecer a Deus e sobre entender as coisas espirituais. E ele está falando sobre uma barreira que é a nossa carne. Porque hoje nós vivemos nesse corpo, nesta terra. Nós nascemos da nossa mãe e nós estamos vivendo uma vida que ela é temporária nesse mundo. Nós estamos de passagem numa vida que vai durar 60, 70, 80, quem dirá 100 anos. Mas esta vida não é o nosso fim. Esta vida é uma passagem. E o nosso destino é eterno, aonde nós estaremos para sempre com o Senhor no reino eterno de Deus, amém? Porém nós em carne hoje, limitados por causa do pecado, não conseguimos ver Deus como Ele é. E nós nem conseguimos entender as coisas espirituais como elas são. Por isso Paulo diz que nós olhamos para Deus e para as coisas de Deus, para as coisas espirituais, como que enxergando num espelho embaçado. Nós vemos, mas nós não vemos. Nós vemos Deus, mas ainda não vemos Ele completamente. Porque Deus é tão grande que não caberia nessa cabecinha feita de carne e osso. Vocês estão me entendendo? Vocês estão entendendo que Deus se revela de uma forma que nós possamos entender, mas a nossa limitação pela natureza pecaminosa na qual estamos, limita a nossa compreensão de Deus. E Ele diz: um dia veremos face a face. Por enquanto o que nós vemos
é como que num espelho embaçado. Você já se enxergou num espelho embaçado depois do banho? Dá para ver que tem uma pessoa ali, né? Dá para ver que tem mão, se você fizer assim. Mas você não consegue ver o detalhe. Esses dias eu queria pentear meu cabelo e o espelho estava embaçado. Não dava, porque eu não conseguia ver se os fios estavam certos. Eu tinha que limpar o espelho, passar um pouquinho de papel ali, deixar ele. E aí então eu pude arrumar meu tupete. Por quê? Porque o espelho embaçado, eu até vejo alguma coisa, mas eu não consigo contemplar os detalhes. Então o que o apóstolo está dizendo? Que as coisas deste mundo, elas apontam para verdades maiores. Olha só outro texto que vai colaborar para a gente entender. Colossenses 2,17. É outro texto que vai falar sobre esse princípio, de que as coisas deste mundo, que Deus colocou na nossa vida, apontam para coisas maiores, e que nós não entenderíamos se não fossem as coisas simples daqui, mas que apontam para coisas maiores. Olha só, Colossenses 2,17 é um texto muito forte, diz assim, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. E aqui ele está falando das coisas do Antigo Testamento. Aquele cordeiro que era sacrificado lá no templo, aquele cordeiro da Páscoa, era a sombra de um cordeiro perfeito que era Jesus, que viria. Mas, porém, o corpo é de Cristo. Olha o que ele está falando, que às vezes Deus permite algumas coisas nessa vida, e Deus coloca e institui como sombra de coisas maiores. Vocês já assistiram um teatro de sombras? Alguém já viu aqueles teatros que colocam um tecido e colocam uma lanterna atrás, e aí tem uns bonecos assim, né? E é tudo com sombra, e você fica vendo os bonecos se mexendo. Alguém já assistiu isso? Antigamente tinha bastante, na escola a gente fazia com fantoches, né? Eu gostava de fazer sombra quando eu era criança. Eu pegava uma lanterna e ficava fazendo sombra com meus dedos. Dava para fazer um cavalinho, um dinossauro, um lagarto, um passarinho que voava. Veja, a sombra não é a coisa em si, mas a sombra aponta para a coisa, amém? A sombra me dá um vislumbre, mas não o detalhe. Então quer dizer que tem coisas neste mundo que são sombra de coisas maiores. Eu quero pegar um último texto, Hebreus capítulo 10, versículo 1, reforça esta verdade bíblica. Hebreus 10, 1. Hebreus capítulo 10, versículo 1, reforça esta verdade bíblica, de que existem coisas nesta terra que estão aqui. Diz assim: ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Olha só, a lei, ela é a sombra dos bens vindouros. Tudo que está na Bíblia, as histórias, a própria lei de Deus, os próprios mandamentos, eles apontam para verdades maiores. E a gente pega as leis do Antigo Testamento, você vai ver leis que a gente olha assim, mas por que Deus dizia para o povo de Israel fazer isso? E hoje a gente entende que tinha um princípio por trás, um princípio, um valor, e que aponta para a eternidade. Então, por exemplo, lá no Antigo Testamento, Deus instituiu para o povo que saiu do Egito como escravo um mandamento, que era o mandamento do descanso. Que eles precisavam parar um dia por semana para descansar e para adorar a Deus, chamado Shabbat, ou sábado. Sábado, a palavra sábado em hebraico quer dizer descanso. E Deus disse: você santificará o dia de descanso. Por que Deus instituiu o descanso como obrigação? Porque é desejo de Deus nos dar descanso. Porque é desejo de Deus nos abençoar com descanso. De que vale o homem trabalhar e ser consumido pelo trabalho se não tiver o tempo de
descanso. É saudável, é equilíbrio. Hoje nós não vivemos mais debaixo de uma obrigação. Hoje a adoração a Deus para nós não é apenas no sábado. Hoje Jesus disse: eu sou o Senhor do sábado. Para nós cristãos, o descanso é todo dia, porque a presença de Deus está todo dia, e todos os dias eu estou com o Senhor. Mas ainda assim o princípio do descanso está valendo. Eu preciso tirar pelo menos um dia em 7 para parar. Mas veja, o descanso falava sobre um descanso que Deus quer dar para a alma humana. O dia do descanso que Deus estabeleceu na lei estava apontando para que um dia a humanidade pararia de estar cansada e sobrecarregada. Veja, o Shabá, o sábado, era uma profecia que se cumpriu em Jesus, quando então Ele disse: venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em Jesus todo dia eu tenho descanso para minha alma. Amém? Mas o que eu quero dizer é isso, que há coisas na Bíblia que Deus permite, que Deus coloca, e há coisas na vida, na nossa vida, que Deus faz, que aponta para coisas eternas. Eu poderia dizer mais: tudo que nós temos aponta para coisas eternas. Por exemplo, quando falamos que a igreja é o corpo de Cristo, a Bíblia usa a figura de um corpo que tem olho, nariz e boca para falar de pessoas. Ou seja, o nosso corpo aponta para a unidade. E assim é o que eu quero chegar, é que quando Deus institui a família, e Deus forma os seres humanos, e Deus cria a instituição sagrada da família que foi formada por Ele, Ele coloca uma figura importante em cada casa, uma figura central e importante, que é o pai. E esta figura tem um papel fantástico na representação terrena de uma verdade espiritual. A figura do pai representa a figura de Deus na casa. Ah, pastor, quer dizer que uma família que não tem um pai não tem Deus? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que uma família, como deveria funcionar, como foi criada por Deus, ela tem um pai, e esse pai representa, figura, aponta como sombra, aponta como num espelho embaçado para a pessoa eterna do nosso Deus e Pai. Por isso que eu digo que os pais têm uma responsabilidade muito grande. Quem aqui é pai? Levanta a mão. Olha só, somos muitos. Quem aqui é homem, mas ainda não é pai? Levante a mão. Chegará o dia de vocês. Vai chegar o dia de vocês. E eu quero dizer que o dia que você tiver um filho nos braços, você vai dizer assim: cara, o que eu fiz da minha vida antes disso? E quando passar alguns anos, você não vai lembrar mais direito como é que era a sua vida sem um filho. Muda a sua perspectiva de vida, muda a sua perspectiva de tudo. O centro da sua vida sai de você e vai para aquela pessoa. Muda tudo. Tudo. E talvez você comece a entender um pouquinho mais quem é Deus. Vejam o que diz aqui para nós as Escrituras. Em João, desculpa, não é João que eu quero ler agora. Eu quero ler primeiro Mateus 7:11. Diz assim: ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Olha a figura que Deus está usando. Ele olha para nós, nas nossas necessidades, e diz: filho, fica tranquilo. Se você pedir algo para Deus que é pai, Deus vai te atender. Porque você que é pai,
Você que é mãe, você se esforça para dar o melhor para o seu filho. E você não é perfeito. Você não é bom, você é mau. Você é um pecador. Eu fico pensando, nós lá em casa, esses dias a minha esposa saiu para comprar. Ela disse assim: ai amor, eu preciso comprar um sapato. Ela está grávida. Começou a ficar desconfortável o sapato que ela estava. Preciso comprar um sapato. Ela saiu para comprar o sapato. Ela voltou sem o sapato e voltou com 2 sacolas de roupa para a filha. Quem aqui já saiu para comprar uma coisa para si e voltou com alguma coisa para o filho ao invés de... Quem aqui já comprou parcelado uma coisa que nem tinha condições para dar para o filho? Quem aqui já assumiu uma responsabilidade que nem podia assumir? Quando eu botei minha filha na escola particular, eu sempre digo que eu botei pela fé. Porque naquele mês não cabia no meu orçamento. Mas eu disse: Senhor, a educação é prioridade. E o Senhor ama a minha filha. O Senhor quer que ela tenha a melhor educação. Eu não tenho condições, mas pela fé eu vou matricular ela. E eu vou abrir mão de alguma coisa. E a partir do mês que vem eu vou pagar essa mensalidade, que é a responsabilidade que eu tenho. E nunca faltou R$1 para pagar a mensalidade da escola da minha filha. Pelo contrário, quando a gente honra a Deus, colocando como prioridade nossos filhos, Deus manda recursos. Então, se nós que somos maus, cuidamos dos nossos filhos como príncipes e princesas, amamos eles, nos doamos, nos entregamos, daí Deus diz: olha no espelho, você está vendo essa imagem? É uma imagem embaçada de uma coisa muito maior, que é a minha paternidade com vocês. Vocês são maus e cuidam bem dos filhos de vocês. Eu sou perfeito, eu cuido melhor ainda dos meus filhos. A paternidade, a maternidade de vocês, o cuidado de vocês com os filhos, só representa, é como se fosse um teatro que representa dentro da família quem eu sou com a humanidade. Eu sou um Deus que é Pai. Ele se identifica como nosso Pai. E Ele nos chama de seus filhos. Olha agora sim, João capítulo 1, versículo 12 e versículo 13. E aos que o receberam, deu-lhes o poder. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Repete, deixa eu perguntar uma coisa: quem aqui recebeu já Jesus no seu coração? Deus naquele dia te transformou em filho dele. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, todos que creem no seu nome. Olha agora o versículo 13. Os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne. Ou seja, não é porque você nasceu dessa família ou daquela, não é porque você é filho deste homem ou daquele, não é porque você é dessa genealogia ou deste povo ou daquele. Você não foi gerado por Deus pela carne, mas da vontade de Deus. Ou seja, Deus escolheu colocar você na família dele. Porque quando nós cremos em Deus, preste atenção, um milagre já aconteceu. O Espírito Santo tocou em você, a fé foi gerada e você creu porque Deus te tocou. Toda a fé é resposta ao toque de Deus. Se você crê, se você ama Jesus e se você se entregou a Ele, é porque Deus já realizou um milagre em você e Deus te escolheu como filho. A fé que nos torna filhos de Deus é resultado do amor de Deus nos acolhendo como filhos. Deus é um Pai de amor. E eu volto a dizer, isso coloca sobre os pais, e eu também poderia estender sobre as mães. Tem 2 textos na Bíblia que diz que Deus é também como uma mãe, que amamenta, que cuida dos seus filhos nos braços.
Se Deus escolheu essa representação, fica para nós pais uma responsabilidade grande e pesada. Porque muitas vezes quando um pai é um pai ausente, quando um pai é um pai com palavras duras, com palavras rudes, quando um pai é um pai acusador, quando um pai é um pai egoísta, avarento, quando o pai é um pai de trato difícil, o filho acaba criando uma ideia errada a respeito de Deus. Muitas pessoas vêm para a igreja com uma ideia errada de Deus. Eu conheci uma vez um jovem que ele estava na igreja e ele errou, ele pecou numa situação e ele parou de vir à igreja. E eu procurei ele, eu disse: filho, o que houve? E ele disse: pastor, eu errei nisso, naquilo. Eu fui muito longe, eu fiz feio, pastor. Certo, fez, filho. Mas o pai está na porta te esperando. Ele disse: pastor, mas eu acho que Deus não vai me perdoar. Eu acho que eu fui longe demais. Eu acho que Deus não me ama mais. E eu disse para ele: como era teu pai? Ele encheu o olho de lágrimas e começou a chorar e disse: eu só lembro das surras do meu pai. Toda vez que eu errava, meu pai me surrava e ficava dias sem falar comigo. Ele foi um homem muito duro. Eu disse: pois esta é a ideia errada a respeito de Deus que você tem. Eu quero hoje que isso seja quebrado na sua vida. Eu quero te abraçar, porque Deus, Ele é um pai de justiça, sim. Ele é um pai que corrige, mas a Bíblia diz que Deus corrige a quem Ele ama. Deus ama. A correção de Deus, ela vem junto com um abraço, ela vem junto com um perdão. E esse jovem voltou e está firme nos caminhos do Senhor, porque ele mudou o seu conceito a respeito da figura de um pai, porque havia sido construído na mente dele uma ideia errada do que é um pai. Sabia que você pode escolher que tipo de pai você vai ser? Sabia que você pode escolher que tipo de filho você vai ser? Sabia que você pode escolher o padrão de vida que você vai levar? Porque quando você entende que você tem um novo modelo, você pode seguir esse modelo. Vou dar um exemplo para você. Vamos em 2 Reis, capítulo 18. É lá no Antigo Testamento. História dos reis de Israel. A Bíblia nos conta de vários reis que foram bons e de vários reis que foram ruins. E teve um rei em Israel que foi muito ruim, que foi o Acás. O Acás, quando começa, eu nem vou ler, mas lá no capítulo 16, quando começa falando de Acás, diz assim: e ele fez tudo o que não era reto perante o Senhor. O Acás foi um rei terrível e colocou Israel numa situação terrível, porque todo pecado atrai maldição. E ele prostituiu Israel com outros deuses. Ele foi um homem com governo ruim, mulherengo, de bebida, de pecado. Ele era um homem ruim. E quando ele morre, ele deixa no trono o seu filho Ezequias. E Ezequias era um jovem de apenas 25 anos quando vira rei de Israel. E todos perguntavam: e agora? Como é que será o governo de Ezequias? Ixi, se o pai foi ruim, o filho vai ser pior. O filho é jovem, está se achando. E olha agora o que diz aqui, 2 Reis 18, versículo 1, diz assim: no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás. Repete comigo: filho de Acás, rei de Judá. E tinha ele 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias.
E olha agora o versículo 3: e fez ele o que era reto, o que era bom, o que era certo aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi, seu pai, havia feito. Espera aí, nós não lemos que ele era filho de Acás? Nós não lemos que ele era filho de Acás? Ele era filho de um homem chamado Acás, que foi péssimo. Como é que agora a Bíblia diz que ele é filho de Davi? É verdade, gente, ele é taraneto de Davi. Davi é o vô do seu vô. Mas ele escolheu se tornar filho de Davi, seguindo o exemplo de Davi. Aqui fica duas lições, na minha visão. Primeiro, eu não preciso seguir os exemplos errados do meu pai. Quem sabe o seu pai não foi um bom exemplo. Quem sabe o seu pai não foi uma pessoa que obedeceu a Deus, que foi temente a Deus. E não quer dizer que você tenha que odiar ou maltratar o seu pai, não. A Bíblia diz para honrar, mesmo quando ele erra. Mas você não precisa seguir os exemplos que não são bons. Você pode escolher outro modelo para você. E ele escolheu o melhor modelo na história de Israel. Ele disse: eu quero ser como Davi. E Davi era chamado de amigo de Deus. Davi era um exemplo para nós. Um homem cheio do Espírito Santo, que foi cheio do Espírito Santo até a velhice, que errou sim, mas que se arrependeu quando errou. Davi é exemplo. E Ezequias vai governar seguindo o exemplo de Davi, o seu pai. Para mim fica uma segunda lição aqui. Preste bem atenção. Homem, o seu exemplo pode durar gerações e gerações e gerações e gerações, e abençoar filhos, netos, bisnetos, tataranetos. O que você fizer guiado pelo Senhor pode transformar a sua família por muitas gerações. O exemplo deste pai Davi alcançou um tataraneto que disse: eu quero me inspirar no exemplo do meu tataravô, que era um homem de Deus. E eu posso dizer a mesma coisa para as mães: mãe, o seu exemplo pode inspirar suas filhas, seus netos, seus bisnetos. Nós temos diante de nós uma responsabilidade com as próximas gerações. Há uma responsabilidade que Deus coloca sobre nós. E aqui eu quero falar uma coisa importante. Quando a igreja não ama a próxima geração, quando a igreja não ama os filhos, tem alguma coisa errada. E a nossa geração se tornou uma geração muito egoísta. Escute bem o que eu vou dizer. Na nossa geração tem pessoas trocando o projeto de Deus de família por um projeto individualista, de viajar pelo mundo, de ter sucesso no emprego. E há pessoas que dizem assim: eu não quero ter filhos porque vai atrapalhar a minha carreira. Eu não quero ter filhos porque vai atrapalhar que eu possa viajar para tal lugar. Eu quero ter liberdade. Em nome de uma dita liberdade que o mundo prega em Hollywood, nos filmes, nas séries, estão se privando de constituir a coisa que será o maior fruto de alegria na sua vida, que serão os seus filhos, a sua família. Quem tem filhos sabe, não há alegria melhor do que ver o desenvolvimento dessas pessoas. Há sofrimento? Claro que há. Há dor? Claro que há. Mas é uma tarefa divina. Criar filhos, educar filhos é uma tarefa divina. E eu quero dizer aos casais que não têm filhos: olhem para esse projeto como o maior projeto de Deus para vocês. Maior projeto de Deus. Melhor do que construir mais uma casa, do que comprar uma casa em Gramado, na praia ou aonde for. Tenha filhos e crie-os no caminho do Senhor. Você será feliz e você vai ver na sua mesa a alegria na sua casa. Quando você tiver seus filhos, você verá como Deus alegra o coração. Há dias de angústia? Claro que há.
Claro que há incertezas, com certeza. Sexta-feira eu falava com um jovem que ele está tomando uma decisão. Ele está naquele ponto, ele está namorando, e ele está no passo agora, eu vou casar ou não vou? E ele disse, pastor, eu estou com medo, porque é uma coisa muito séria. Eu não sei se eu estou pronto para ser marido, para ser pai. Eu não sei, pastor. Eu disse uma coisa, todo mundo tem medo. É normal ter medo, quer dizer que tu é uma pessoa séria. Se tu me dissesse que está tudo certo, que tu não tem um friozinho na barriga, eu ia dizer que tu é um cara inconsequente. Mas esse medo mostra que você tem temor a Deus, que você quer fazer o certo. Mas eu te digo uma coisa, Deus te criou para isso. Deus nos criou para sermos família. Ninguém foi feito para viver sozinho. A família, ela representa algo eterno. Preste bem atenção, lembra da sombra? Por que Deus é três? Por que Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo? Porque Deus tem no céu uma família. Deus habita em família eternamente. Deus é família. E quando Ele constitui a família, o pai, a mãe, os filhos, Ele constitui na terra uma sombra de algo eterno que está nos céus. Ninguém foi feito para ficar sozinho. Ninguém foi feito para passar os desafios da vida sozinhos. Por isso eu também incentivo os jovens, enquanto puderem, a viver com seus pais, a estar com os pais. Tem jovens que daqui a pouco já estão com 20 e poucos anos, têm um dinheiro, estão trabalhando e pensam, vou morar sozinho. E eu não indico isso, exceto quando não é possível. Às vezes tem que trabalhar longe, tudo bem. Se é possível, se a casa dos teus pais é uma casa equilibrada, saudável, fique ali. Porque esse é um ambiente de proteção. Esse é um ambiente de bênção. É um ambiente que tem atritos? É um ambiente que tem limites? Mas esses limites, e inclusive os atritos, é Deus trabalhando. Gente, eu tinha 21 anos, eu ia casar com a minha esposa. Eu já tinha meu carro, eu já trabalhava, eu estudava todas as noites, eu já era obreiro aqui na igreja, 21 anos. E eu ia sair de casa, meu pai perguntava, para onde tu vai? E eu respondia. E ele dizia, te quero em casa a tal hora? E eu dizia, sim, Senhor. Eu era de maior? Era. Eu tinha meu dinheiro? Tinha. Tinha meu carro? Tinha. Estava para casar? Estava. Mas eu ainda vivia debaixo do teto do meu pai. E na casa do meu pai, quem é a autoridade? O meu pai. Uma vez um jovem veio me dizer, pastor, meu pai está me impedindo de servir a Deus. Eu disse, o que é servir a Deus para ti? Nós estamos indo na madrugada evangelizar na porta das festas. Eu disse, tá. Tudo bem, eu acho que era verdade, eles estavam indo evangelizar, mas o pai dele não tinha confiança nele para deixar ele fazer isso. E eu disse, teu pai não confia em ti o suficiente? Quem sou eu para questionar os motivos do teu pai? Obedece teu pai. Honra teu pai, tu está debaixo do teto dele. Enquanto tu come naquela mesa, tu dorme naquele teto, obedece as regras da casa. Se teu pai mandar tu negar a Cristo, daí tudo bem, essa regra tu não precisa obedecer, mas ele não está te impedindo de nada disso. Ele é um homem temente a Deus, ele só quer te proteger. Os pais são freios também na vida dos filhos muitas vezes, quando os filhos estão indo para um caminho que é perigoso. A prudência dos pais é um guarda-reio. Por outro lado, quando os filhos estão com medo, os pais são aqueles que têm que dar um empurrãozinho. Tem horas que a gente precisa jogar o filho na piscina para ele aprender a nadar. Tu sabe que ele já tem condições, mas ele está com medo porque a água está gelada. Mas tu está ali cuidando. Então a gente precisa ter esse equilíbrio e saber que Deus nos usa como sombra da pessoa dele. Deus quer que você seja a sombra dele, que você seja o reflexo dele no espelho, para que outras pessoas conheçam a ele através de você. E agora você pode dizer, pastor, eu acho que eu não estou sendo um bom pai. Tem muitos pais que têm negligenciado a paternidade.
E a desculpa às vezes é: eu tenho que ganhar dinheiro. Às vezes a desculpa é: mas alguém tem que trabalhar para sustentar essa casa. Deixa eu te falar uma coisa: se o teu trabalho te rouba da tua família, esse trabalho não vem de Deus. E uma coisa eu aprendi: nós não somos escravos. Você pode impor limites. Esses dias eu falava com um jovem, ele disse: mas a minha empresa exige que eu faça serão todos os dias. E eu disse: todos os teus colegas fazem serão todos os dias? Não, mas é que eles confiam em mim. Eu disse: não, então tu está dando liberdade para que eles exijam de ti, e você tem que impor os limites. Se você deixar, eles vão te dominar. E é claro que a gente quer ganhar dinheiro, e é claro que o dinheiro bem utilizado é uma coisa boa. O problema é quando isso nos priva, nos rouba de estar com nossos filhos, de estar com a nossa família. Um dia você vai olhar para trás e vai se arrepender de não ter priorizado tempo para os seus filhos. Pastor, mas eu estou no 2º casamento. Pastor, eu tenho um filho que não vive comigo. O que eu faço? Seja sincero e assuma que você é pai apesar da distância. Faça o que você pode. Uma boa coisa que os pais devem fazer é assumir diante dos filhos os seus erros. Filho, senta aqui, deixa eu conversar contigo. Eu quero te dizer que o papai errou com a tua mãe. Quero te dizer que o papai se precipitou, ou que o papai não soube fazer isso bem, ou que o papai não foi presente até hoje, mas o papai quer mudar a partir de agora. Me perdoa. Pedir perdão é demonstração de um coração que tem Jesus. Porque o Espírito Santo, uma das coisas que Ele faz é nos mostrar os nossos erros. Você vai expressar muito mais a glória de Deus se você pedir perdão do que se você ficar tentando mostrar ser algo que você não é. Agrade ao Senhor nisso. Com a sua paternidade, há um poder espiritual na paternidade. Há um poder espiritual. A figura de um pai cristão, a figura de uma mãe cristã. Há um poder espiritual que nós exercemos sobre as próximas gerações. Uma coisa que eu tenho orado todos os dias e pedido a Deus é que Ele não me permita ganhar o mundo todo e perder as minhas filhas. A maior frustração para um homem seria ganhar uma multidão e perder a sua casa. Esse é o maior fracasso. A maior derrota que um homem cristão, principalmente um líder, pode passar. Eu vou abrir 10 empresas, eu tenho 5 filiais, eu tenho 1000 funcionários, e a sua família, essa eu perdi. É fracasso. Porque no final das contas, num dia como hoje, a gente vê que a maior riqueza que a gente tem é a nossa família. Os amigos, quando termina a festa, vão embora. Os colegas de trabalho, quando termina o turno, vão embora. E no final das contas, quem está do nosso lado o tempo todo é a nossa família. Amém? Que nós possamos viver como Deus quer que a gente viva a nossa família. Que a gente possa se doar, se gastar e pedir para o Senhor: me mostra, Senhor, como eu posso ser a sombra da Tua presença, para que os meus filhos Te enxerguem através de mim. E eu digo mais: você pode ter filhos espirituais. Tem pessoas que não têm filhos biológicos, mas você pode adotar espiritualmente alguém. Você pode adotar alguém para cuidar e ensinar essa pessoa no caminho de Deus. Eu lembro lá quando Jesus olha da cruz, Ele está sendo crucificado, e Ele vê ali embaixo Maria, sua mãe, triste, chorando, perdendo seu filho.
E ele vê do lado João, o seu discípulo, que era um dos mais jovens, perdendo como se fosse um pai. João estava como que órfão, porque Jesus estava morrendo, e Maria estava muito triste, porque perdia seu filho. Então Jesus olha para eles e diz: Maria, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. Aqui está falando de paternidade espiritual, de uma conexão entre pessoas que não tem nada a ver biologicamente, mas que assumem o cuidado um do outro. Como é bonito quando uma mulher cristã, com mais sabedoria, com mais tempo de fé, abraça outra jovem, para ensinar a palavra, para cuidar. Como é bonito quando um homem cristão abraça outro jovem e diz: eu vou orar por essa pessoa, eu vou cuidar dela, eu vou me preocupar com ela. Ontem eu falava com uma irmã que está há anos na igreja, muito querida, e que está passando por alguns dias difíceis, e ela disse assim: o que mais sinto falta hoje é de amigos com quem eu possa compartilhar as minhas dificuldades, e que possam me ouvir e me acolher. E é uma pessoa que está há anos na igreja, que ajuda muita gente, mas que tem dificuldade de ver pessoas que ajudem ela. Se cada um assumir uma pessoa espiritualmente, eu vou orar por essa pessoa, eu vou ensinar essa pessoa. Esse é o verdadeiro discipulado. É eu cuidar de alguém, eu ensinar a palavra de Deus para alguém, e eu zelar espiritualmente pela vida dessa pessoa, como um pai zela pelo seu filho. Esses dias eu estava orando e agradecendo a Deus. Deus me colocou no caminho de homens dele que são verdadeiros pais para mim, para minha família. Há muitos anos, não tem um dia que o pastor Paulo Figueiró não me liga. E a primeira pergunta é: filho, como é que tu está? Ele me abraçou como um pai abraça um filho. Nós não temos nada biológico, mas há algo espiritual. Pastor Rubens nos liga com carinho. Quando a minha esposa estava passando algumas situações de saúde, ele vinha todos os dias lá em casa orar por ela. Isso é um zelo, é um cuidado espiritual. Nós precisamos fazer isso uns com os outros. Não é só um pastor, são os irmãos entre si, porque há uma graça de Deus que já está sobre nós e podemos repartir com os outros. Amém? Há um poder na paternidade biológica, mas também na paternidade espiritual. Que Deus desperte essa noite pais e mães espirituais. Que você discipule os seus filhos, mas que também não se negue a cuidar daqueles que Deus põe no teu caminho, porque isso é importante. Eu quero terminar lendo um último texto que está Salmo 78, versículo 3. E eu quero que alguém avisa as irmãs para virem já se posicionando, as crianças. Salmo 78, versículo 3. Diz assim, é um salmo que fala sobre essa responsabilidade. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele fez. O que nós ouvimos e aprendemos, não vamos encobrir aos nossos filhos, vamos contar a eles o que Deus fez. Quem aqui tem filhos? Levanta a mão. Você já contou para eles a história do que Deus fez na sua vida?
Você já contou para eles como foi o dia que Jesus tocou o seu coração? Como foi o dia que você se arrependeu dos seus pecados? Você já contou para eles os livramentos que Deus te deu? Os milagres que Deus fez na tua vida? Não encubra dos seus filhos o que Deus fez na sua vida. Conte para eles. Reparta com eles. Reparta com eles. Deus te deu, passe adiante. Está na sua mão. Coloque na mão do seu filho, e um dia eles vão colocar nas mãos dos filhos deles. Estávamos hoje em família lá em casa. Estávamos hoje em família. E estava lá meu pai, minha mãe. Estava eu, minha esposa, minha filha, uma que já tem 10 anos, a outra na barriga. A minha irmã, o meu cunhado, as 2 filhas dela. E eu fiquei olhando aquela cena e lembrando quando nós éramos pequenos. Eu era um terrorzinho em casa. Eu era aqueles guri agitados. Eu estou cheio de cicatriz no corpo. Esses dias eu contei para os jovens. Cada cicatriz é uma vez que eu desobedeci a minha mãe e aprontei alguma e me quebrei. Mas um dia os nossos pais semearam algo no nosso coração. E hoje nós estávamos lá na mesa. E eu fiquei olhando a cena. Meu pai, o vô Pedro lá, orando. E as netinhas orando juntos. E os seus filhos, genro, nora, ao redor da mesa. Isso está passando para a próxima geração. Está passando para a próxima geração. Teve uma fase difícil. Teve uma fase que eu era meio rebelde. Mas a minha mãe perseverou, meu pai perseverou. E hoje eu estou aqui. Não desista dos seus filhos. Amém?